E aí, meu povo, tudo tranquilo? Prometendo aí, como eu já tinha deixado claro, trazendo novos conteúdos para vocês, né? Inclusive, esse conteúdo aqui é sobre a descoberta dos planetas, que eu acho uma coisa interessantíssima para toda a humanidade, né? Porque tem gente que ainda não se dá conta da importância que é esse tipo de pesquisa. O que os cientistas falam que ainda há muito a que se descobrir, e que ainda só será possível checar se é possível ser habitado ou não em 2018, que quando será enviado um satélite. Agora, uma coisa interessante é a teoria sobre os germes poderem viajar no espaço. Isso aí é uma coisa interessante. Inclusive, há esta mesma teoria se referindo ao planeta Terra. Então, há aí suas correntes que concordam e discordam, é claro. E o seguinte, é aquela questão que a gente questiona e bate papo, né, e tem a visão crítica. Não é raro as pessoas, inclusive, falarem que não entende como se gasta tanto dinheiro mandando coisas, missões para o espaço, fazendo estudos sobre o espaço, sobre o desconhecido, e tanta gente passando fome. Só que o negócio é o seguinte, a humanidade ela está passando aí por sérias mudanças, inclusive algumas sérias para acontecer nos próximos anos. Com o tempo a gente vai falar aqui a respeito disso. E aí o que acontece? Nós estamos testemunhando as novas navegações, né? É como fosse aquela época das novas navegações, aqueles empreendimentos, essa questão de descobrir novas terras e tal, etc. E há inclusive uma corrente muito bem embasada, inclusive não fala nenhuma besteira, há os que são pró a pesquisas espaciais e pró a descobrir vidas alienígenas, e há, claro, os cientistas que têm um posicionamento forte com relação a essa questão de conviver e descobrir vida alienígena. Por quê? De acordo com esses cientistas, será nocivo para a humanidade encontrar tais vidas. E eles têm os seus devidos argumentos que, se for necessário, um dia a gente conversa sobre isso aqui. Eu sei que os dois pontos de vista são interessantes, porque são bem embasados e tratam bem dessa questão toda, se é ou se não é. Então, para o pessoal que fica falando dessa questão aí, que a viagem, né, essas viagens interplanetárias, essas questões dessas missões interplanetárias, essa questão de gasta-se milhões para se realizar esse tipo de pesquisa e tal, etc., mas é muito importante, especialmente para a sobrevivência da raça humana. Igual muita tecnologia foi descoberta e foi desenvolvida pela NASA e por cientistas afins, exatamente por causa dessas missões. Então a ciência, em seus vastos ramos, ela é fantástica e é necessário esse constante aprimoramento, faz parte. Agora, com relação à fome, é só os humanos, né, começarem a ser mais humanos, porque nós, de fato, a humanidade precisa muito aprender a ser humana. A humanidade precisa muito aprender a ser justa, pois o que bem a gente vê no dia a dia é gente injusta. Então, aí, questionando até um pouco os cientistas, né, será que é ruim para os alienígenas ou é ruim para a gente esse contato, né? Porque aquela questão, se a gente topar humanos similares aos atuais na Terra, pode ser um problema, sim. Se forem um pouquinho mais evoluídos, podem ser um problema, sim. Porque a questão da moralidade, né, da questão dos princípios morais, né, o que denota aí a qualidade e a profundidade do ser humano, do indivíduo, ou no caso dos alienígenas, das formas de vida, né, se for o caso, né, isso aqui já sou eu viajando e tal, deveria no caso, eu poder organizar aí para tratar desse assunto com mais propriedade, né, para a gente bater mais um papo. Então tá aqui essa descoberta dos planetas, eu achei interessante porque isso aí traz novas perspectivas para todos nós. E vocês talvez ainda não estejam entendendo, mas é porque, por exemplo, só para dar uma adiantada, tem muita gente que está aí com essa conversa fiada, que vai ter mais emprego e tal, etc. Não. Vai ser difícil, tá complicada essa questão de emprego no Brasil, tá. E não vai melhorar de forma tranquila ou de forma harmoniosa, a menos que o Estado saia de cima, o que não vai acontecer, até porque está em cima de um bando de ovelha, né? Então aí é coisa complicada. Enquanto o Estado estiver sufocando a sociedade, nós não vamos ter desenvolvimento. Então já começa daí. Então, gente, tá aí.
Depois a gente discute esses outros temas. Isso daqui era só para gravar rapidinho, para bater um papo com vocês e poder organizar aí a Tudo Nerd, né? Que é essa parte do conteúdo nerd, né? A parte de outras coisas que eu tenho que trazer para cá, porque ficar falando só de política também é bom, porque a gente vê a realidade, né? Mas também desgasta. E aí esse tipo de notícia, por exemplo, para mim é uma notícia prazerosa, né? Porque o desenvolvimento, o empreendimento, essa questão da humanidade florescendo, se tornando cada dia melhor, pelo menos em um aspecto, né? Então tá aí, meu povo, e até daqui a pouco.